Fala galera, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque independente do momento que você estiver nos assistindo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Ignição Podcast. Nós estamos aqui em mais uma temporada especial do Ignição na Estrada, né não, Folhas? É isso aí, Rafa. Ó, promete ainda esse podcast aqui, a gente esperou muito, né? Sim. A gente está super ansioso para trazer aqui convidados incríveis aqui nessa edição, nessa temporada. E já começamos aqui com chave de ouro. Seja muito bem-vinda, Luísa Fontana. Obrigada, tudo bem, tudo ótimo. Quando eu ouço assim já de muito tempo, eu penso que era porque agendas não estavam casando. Finalmente a gente conseguiu e bora fazer um programa bacana. Show de bola. Ô Lu, eu queria que você começasse, né? A audiência sempre gosta de saber um pouquinho mais sobre o nosso convidado. Como que, tipo assim, você sempre trabalhou com digital, começou do nada, como alguns parceiros nossos, do nada, assim, mudou de área e tal. Como é que foi sua... Não, foi sempre, Rafa. Eu tenho já 16 anos de experiência no canal. E diferente do que é normalmente a maioria, né, que já estava no físico ou já teve alguma experiência no físico e foi para o digital, o meu foi o contrário. Né? Então, eu sempre estive no digital. Comecei ali ainda na época de... Terminando faculdade, portal R7, tinha acabado de subir... E era um portal ali, né? Ainda é um portal muito grande da Rede Record, mas... Na época ele veio ali para brigar também com o da Globo e era aquela coisa nova e, cara, né, como que a gente trabalha com esse negócio aí chamado internet? Internet. Né? Internet. Ela tá zoando meu sotaque, tá? Não. E como que a gente trabalharia com isso? E eu fui gostando, eu fui pegando gosto. Então, de lá, eu fui virar comercialzão na Ricardo Eletro. Lembra? Nossa, Ricardo Nunes, preço é Vamos tudo. vamos vender. Exato. E Bota assim, comercial nisso. bota comercial. Era compradora de eletroportáteis e depois lancei a categoria de calçados lá dentro. E acho muito legal, inclusive, já fazer esse parênteses, né? Porque ele falava que preço é tudo. Tá aí pra provar que não é, porque quebrou. E aí, Quebrou, né? Não é mesmo? Assim como o próprio Triste. Walmart, que veio pro Brasil, era preço baixo todo dia. Não, pro brasileiro não, meu filho. Pro brasileiro, você me bota um calendário que eu quero entender. Quando que eu posso fazer feira, quando que eu compro produto de limpeza, quando que eu compro não sei o quê. É, isso Né? aí. Então, esses dois aí como exemplo. E depois... Continuei um pouco aí em veículo pelo UOL, depois fui para um lugar muito interessante chamado The Walt Disney Company, Da hora, hein? aqui dentro do Brasil mesmo, bom, né? né? Então ficava também com as Legal. mídias digitais. Na época tinha acabado de adquirir o Lucasfilmes, então cuidava das Legal. franquias Maravilha, hein? Star Wars, todos Bela da aquisição. Disney mesmo. Era muito legal, não nego. Nossa. Foi muito legal e ter a oportunidade também de dentro de uma empresa gigantesca, assim, e de sonho, né? Trabalhar ali e trazer uma audiência diferenciada, tanto infantil quanto dos pais, porque você acaba descobrindo que não é só trabalhar com as crianças, né? Você trabalha com os pais também. O encantamento ali também de Disney e tudo mais acontece muito com o adulto. Eu amo Pixar pra caramba, Marvel, É essa parada. fantástico. Tanto que a primeira vez que eu fui pra Disney era quando eu trabalhava lá. Eu tinha 24 anos. E pra mim, Que bom, hein? Que bom ir pra Sabe? Disney, trabalhando pra Disney, já dá uma carteirada lá. não vou dizer carteirada, mas olha, eu dava uma bipada ali no crachazinho. Claro. Cara, pegava um monte de coisa com desconto nas lojinhas. Nossa, eu voltava lotada de coisas nas lojinhas. E assim, teve essa primeira vez que eu fui sozinha, né? Falei, não namorava, ninguém podia ir comigo. Falei, quer saber? Fala inglês e tal, eu vou, né? Fui sozinha. E eu curto a minha companhia. E aí eu fui e teve um dia, assim, que eu lembro direitinho, que eu falei, de manhã eu tava afim de ir no Animal Kingdom, à tarde eu fui no Epcot, e à noite eu queria legal. assistir a queima de fogos no Magic. Foi. Então, assim, tá, Só foi. aqui, bem-vinda, tal. E, assim, na lojinha também, conforme eles olhavam o crachá, falavam, nossa, você trabalha no escritório, que bacana, como é? Né? E quando a gente fala Disney, a primeira coisa que vem na cabeça sempre é o parque. Mas tem tanta coisa por trás. Para você ter o encanto do parque, você tem todo aquele trabalho que acontece antes, né? Então, é num escritório que acontece. E distribuição com de produtos mundial, a nível mundial, né? licenciamento de produto no Brasil, distribuição, os eventos, tipo Disney Magic Run. Eu participei da organização da primeira Disney Magic Run. Né? Então, vamos pensar em como que vai ser para a caminhada das famílias com as crianças, ou de quem quer realmente correr. E eu lembro que, assim, eu não sou exatamente corredora, né? Eu tenho aí uma vida bem saudável e tal, mas corredora não sou. Mas eu lembro que eu fui com uma orelha da Minnie, que eu tinha comprado também. Na Disney, que era toda de estrelinha e tal. Aí tinha uns 2, 3 sites que era das fotos da corrida. Tava eu ali na frente, que tava com a orelha da Minnie. Era muito simbólico.
Então, foi muito legal e foi, inclusive, um local onde eu tive uma aula de branding muito gigantesca, né? Você entende por que a Branca de Neve de 1931 ainda é a mesma Branca de Neve. Ou quase, né? Que agora fizeram aí um live action bem diferente, mas enfim. Mas você entende por que passa de geração para geração. Pelo cuidado que existe com as marcas, com os personagens. Por que o Mickey nunca vai estar, sei lá, tipo, beba essa água. Não, ele pode até falar beba água, mas ele não vai falar beba essa água. Né? Então, é muito legal de ver a forma com que eles trabalham o branding. É aquele lance, eu vi um lance esse tempo atrás que eles pintavam com um pincel de água o Mickey assim no chão, aí de repente o Mickey surgia, falando, nossa, bom trabalho, não sei o que você fez. Olha que coisas fora da casinha, muito cara. Diferente. Tem a D23 também, né, que é organizado aqui em São Paulo também, que é outra coisa, outra experiência, né? Exatamente. Então, a Expo Disney também, eu participei ali das primeiras e... É um trabalho bizarro, assim, é só o que eu posso dizer. E, na época, o meu principal trabalho nessa frente de digital, né? Porque quando eu penso, eu falo assim, tá, mas o que de digital, né? Com Disney. Então, existia ali um clubinho chamado Club Penguin, que era um avatarzinho, assim, de pinguim para criança. E as narrativas eram feitas e desenhadas, muitas vezes, no Brasil. Então, às vezes, aparecia, sei lá, uma sombra e tinha um pinguim lá que chamava Pinguim Ninja. E aí, as crianças olhavam e falavam, nossa, vocês viram aquela sombra na ilha? E outras crianças iam falar, eu vi, será que é o Pinguim Ninja? E aí, o pessoal falava, olha o que eles estão comentando. E aí, criava o Pinguim Ninja. Entendeu? Então, é muito legal, porque tinha essa escuta ativa desses... Não vou chamar de consumidores, né? Mas desses players, dessas crianças que estavam ali. E tudo super supervisionado pelos adultos. Então, era muito legal. Né? Fora isso, também vender as mídias mesmo dentro dos sites da Disney. A parte da... Enfim, de espaços ali, né? Que na época ainda era CPM, né? Os custos por mil e afins, os cliques. E depois da Disney, como que foi Depois da Disney, eu mudei totalmente, inclusive de segmento. Fui para Emirates Airlines. Nossa, bem diferente. Pois é, Fly Emirates. Eu não sei quando que eu vou ter de novo essa chance de voar no executivo. Que olha, eu vou te falar, cara. Né? A gente se acostuma com coisa boa de uma maneira tão fácil. Você aproveitou bastante os trabalhos também, né? Eu aproveitei. No Emirates, infelizmente, eu aproveitei um pouco menos. Eu acabei ficando só por 3 meses. Não me adaptei à cultura, para ser super sincera. Acabei de sair de uma American Friendly, muito friendly, para uma... mais fechada. E eu não posso dizer que é ruim, tá? Mas era diferente e eu não me adaptei, tá tudo bem. Né? Fez parte ali da minha história. Voei bastante para Dubai, né? Eu cuidava de Brasil e Argentina, que era América Latina. Então, bem num período ali cristiano que estava com um pouco ali de problemas financeiros ali. Então, assim... Era difícil cuidar dessas duas regiões, mas foi super interessante, mesmo que por 3 meses. E eu tenho uma característica que eu sempre levo pessoas, né, do trabalho para a minha vida. Então, passei 3 meses, mas tenho pessoas até hoje ali, já no meu convívio. Essa construção de relacionamento é importante. Exatamente. E logo em seguida, também, né, uma aula de branding, né, porque Emirates é Emirates. E era assim, era engraçado que qualquer alteração que eu quisesse fazer no site... Fala com Dubai. E quando não, era assim, vai lá para Dubai. Vai lá resolver em Dubai. Porra, gente, 14 horas de voo. Eu sei que é maravilhoso. Vamos fly Emirates, vai ser lindo. Mas calma lá também, né? 14 horas de viagem. Acho que 8 ou 9 de fuso horário. É puxado. É muito... Né? Mas, ok. E aí, depois eu fui para Philips, uma empresa holandesa. Passei 3 anos lá, também na frente mais de digital e cuidando dos canais digitais, dos clientes digitais. E, na época, já não tinha mais TV nem som, mas tinha todas as outras linhas, então, de cuidado pessoal masculino, feminino, né? Que são os depiladores, barbeadores, aparadores de pelo, tudo mais. Legal. E a frente de Philips Valita com os eletroportáteis. Que me abriu a porta ali quando eu fui... da Ricardo Eletro, né? Então, isso daí também é um negócio legal. Entendi, Vale deixar o recado, se você é um comprador de varejo, seja um bom comprador, porque, né, o mundo gira. E não é sempre verdade. Muito fácil lidar com compradores. E passei 3 muito felizes anos por lá. Só que para eu crescer também era assim, vai para o Panamá ou vai pra Holanda, fica onde você está aqui, entendeu? É que o headquarter de América Latina era no Panamá, então a chance de ir para o Panamá era maior, né? Mas eu não estava nessa pegada tal, e aí o ex-diretor comercial de lá foi para a Rect, falou, Lu, tô indo para a Rect, ele era da Mead Johnson Nutrition, né, que era o fabricante de sustagem, Famil e Enfagrow, e tinha sido comprada pela Rect Benckiser, que é uma empresa inglesa.
E aí ele falou, Lu, vou começar lá, a gente foi comprado, eu vou ficar como presidente e não temos nada de digital. Vem pra cá tocar isso? Falei, bora. Fui. Aí passei 2 anos lá, bem puxado, assim, uma cultura bem puxada, mesmo de indústria, tem muita cara, inclusive, de varejo, mas foi muito legal, foi muito interessante. Trabalhei com categorias muito loucas, como Sexual Wellbeing, né, camisinha, Ola e Jontex. Então era engraçado, né? Que eu falava, comecei na Philips nesse caso, assim. Na Philips que eu vendia mamadeira. Aí vim pra Rect, que tinha suplementação infantil e leite infantil, mas também tinha camisinha, né? Então eu falava, gente, ó, se a camisinha falhar, é melhor usar e manter, porque é caro o leite. Mas é um negócio caro, entendeu? E depois eu fui parar na cerveja. Né? Os meus últimos 5 anos foram na Heineken. Então, enfim, em toda parte do processo reprodutivo humano, de alguma forma. E foram 5 anos ali também de Heineken, é uma empresa também holandesa. Então, a cultura holandesa é uma cultura muito bacana, assim, das europeias. Eu tive a oportunidade de estar uma vez lá também, eu achei bem interessante. Eu tenho um tio que mora lá, que mora em, como é que chama? Waalwijk, do lado de Amsterdã. Eu achei bem interessante. Esse é um país pequeno, mas muito bem organizado, né? É muito bem organizado. É muito legal aquilo, muito bem organizado. Da hora. E o que eles fazem lá com a parte fluvial é bizarro. É top. Aquilo é top mesmo. É um país muito, muito bacana, o povo também, não tenho o que falar. A marca Heineken também, então foi mais uma dentro da minha carreira, uma aula e uma escola de branding, né? Tanto que, principalmente no Brasil, Heineken se tornou o que hoje não faz muito tempo. Né? E foi um trabalho feito constantemente de marketing e foi mudando, né? Assim, com todo respeito a este verbo, né? Porque não é simplesmente chegar e mudar o paladar do consumidor, mas é você ir acostumando esse paladar e falando, cara, isso daqui não é amargo. Isso aqui é uma cerveja boa, uma cerveja mais forte. É igual café, é muito parecido com café. Muito A galera parecido com o café. tá acostumado com um café, assim, vamos falar ruim, porque realmente vai muita impureza no meio dele. Exato. E aí a pessoa que vem pro café especial, acha que o café especial tá com defeito, que ele é, né, que ele é muito ralo. Ele não tem besouro queimado, é esquisito, não tem galho. Aí, não é carvão, né? Não é carvão, pô. É verdade. Então, e também o sem açúcar, né? Isso é correto. Que demoram pra Ele teve mais um passo, que é pra chegar na Coca agora, né? E agora cheguei na Coca. Tenho 15 dias de empresa, tipo isso. Maravilha. Então, Que legal. tô super fresquinha aí agora, Coca-Cola. Sim. Muito bom. E, Luísa, pensando assim, a gente lida, em comparação com você, com empresas pequenas, assim, a maior parte das empresas que a gente atende são pequenas. Qual que é o desafio de uma empresa nesse porte, né? Se a gente pensar em Heineken, Coca-Cola, Disney... Você sempre esteve nessas gigantes, né? Você percebe um desafio especial por ser nessa amplitude? Ah, com certeza. Eu não posso muito falar pelas pequenas, porque eu não tenho experiência nas pequenas, mas eu acho que a primeira coisa é desmistificar que porque é grande e bem, enfim, estruturada e tudo mais, ela não tem problemas. Sim. E às vezes é até mais engessado pra mudar, né? Muito mais. Então, claro, assim, como eu sempre estive na frente de digital, quase sempre, ou até sempre, 90% das vezes, quando eu entrava nas empresas, eu tinha uma licença poética muito grande para trabalhar. Legal. Eu era quase que uma startup dentro de uma gigante. Sim. E eles me davam muito mais liberdade. Então, assim, pessoal, aqui eu tenho um cliente X que para poder desenvolver os nossos produtos lá dentro, eu preciso de um prazo de pagamento diferente. Falam assim, mas, gente, por quê? Ninguém pede esse tipo de prazo. Sim, ninguém pede, mas esse aqui pede. Vamos olhar, vamos tal. Inclusive na Heineken, né? Quando eu entrei, dia 16 de dezembro de 2019. Dia 16 de março de 2020 estava... Pandemia. Exatamente, anunciando o lockdown. Aí o meu presidente ali na época falou, Lu, o que você precisar, conta comigo e tal. E realmente foi. E a gente fez um boom gigantesco. Então, isso até... é muito importante. E assim... mesmo então sendo grande, tinha esses desafios de como que você vai crescer isso, como você vai desenvolver aquilo. E muitas vezes engessada. E não é engessada no mau sentido. É engessada no sentido de que até então eles já tinham vivido o que eles tinham que viver, já tinham aprendido o que tinha que ser feito. E é uma flexibilidade diferente. Então, às vezes, para uma startup, para uma empresa menor, onde você sentar com o dono aqui, cara a cara, e falar, posso fazer assim? Ele analisa. Mais rápido, né? É muito mais rápido. Então... essa é uma coisa que eu vejo, inclusive, como uma grande vantagem das pequenas. Vocês têm uma força de velocidade e cadência, às vezes, muito maior do que as grandes. Sim, e se aproveitar disso, até você virar uma grande marca, até você se desenvolver,
você tem que ir testando. Né? Então, a cultura do test and learn, né? do testar e aprender, tem muita empresa pequena que tem medo, porque fala, eu não tenho dinheiro para testar. Cara, você pode até não ter dinheiro, mas você tem a oportunidade de testar e errar, que é muito melhor do que dinheiro. Que muitas vezes o dinheiro não paga você poder fazer um teste e falar, nossa, fazer um leve mais, pague menos não funciona. Em compensação, botar um desconto direto no produto funciona. E até porque dinheiro é que nem um amigo meu fala. Ele fala assim, você validou uma ideia, ela é boa, dinheiro se arruma no banco. E não só isso, às vezes, assim, são pontos de grandezas, Sim, né? claro. Mas 20 mil é 20 mil para todo mundo, 200 mil é 200 mil para todo mundo, né? Claro que você vai olhar a sua ordem de grandeza, mas ninguém tá aqui ou ninguém tá trabalhando para perder dinheiro. Muito pelo contrário, a gente trabalha sempre para ganhar mais, né? O mundo capitalista que vivemos dita que é isso. Mas, independente disso, eu acho que o grande ponto para as pequenas é, inclusive, entender qual que é o objetivo delas. Porque tem algumas pequenas que nasceram e querem ser pequenas. Outras não. Outras nasceram pequenas, mas elas querem ser grandes. Né? Então, acho que é muito também entender e direcionar o objetivo. Ah, no meio do caminho mudou de ideia? Tudo bem. Só que daí senta, planeja novamente, aí começa a fazer o que precisa ser feito. Sim. É uma coisa que eu acho que também, assim, que deve ser bem desafiadora, porque nos pequenos a gente verifica, nos pequenos e médios nós verificamos que é complicado montar isso, mas eu imagino que no grande também até por questão de escala, de proporcionalidade, a questão de comercial, né? Um time comercial hoje, como que você, assim, na sua visão, seja pequeno, grande ou médio, como que você montaria, vamos chamar da cozinha ali, de um time comercial bem organizado, bem estruturado? Bom ponto. É a primeira vez agora que eu tô numa companhia em que não sou eu criando a cadeira, que não sou eu criando o time, né? Eu cheguei ali, já tinha tido uma pessoa antes e o time já estava ali me aguardando, né? De braços abertos, inclusive, que foi muito legal a recepção toda que eu tive. Isso é importante. Mas eu acho que o mundo ideal de você criar, assim, um time comercial falando de uma empresa grande é você pegar primeiro pessoas que estão a fim de aprender. Na Heineken, eu acho que é um bom exemplo. Eu contratei pessoas, algumas, inclusive uma delas, a Vanessa, beijo, Van, era uma mulher já de mais idade do que a maioria ali, da média da companhia, que tinha trabalhado na indústria por muito tempo, mas nunca tinha trabalhado com digital. Falei, mas você tem experiência comercial, não tem? Então vem cá que o resto eu te ensino. Então, acho que é ter também essa pegada e essa abertura por parte dos líderes de ensinar. Parar de ficar achando que a pessoa tem que chegar pronta. Isso me incomoda muito. Até porque pronto mesmo hoje no mercado é a minoria, porque Exato. se a gente pegar a proporção do que as empresas necessitam versus os profissionais já preparados que tem para isso, é muito discrepante, né? A gente vê muito isso, né? E não tá só pros pequenos, pros médios. Os grandes também estão sofrendo com esse lance de contratação. Obviamente. E assim, hoje em dia falta mão de obra especializada. Falta muito. Acho que em quase todas as áreas, né? Mais Quase especializadas, todas. você só consegue encontrar amplo. E faz parte dos líderes. Eu acho que isso é um papel muito importante da liderança. Preparar essas pessoas. A gente está preparando as pessoas, está preparando o mercado, está preparando profissionais. Isso é lindo. Entendeu? Então, assim, tem que sair um pouco também dessa coisa de... Não, a pessoa tem que chegar pronta. Ou se tem algum problema... já chegar com a solução. Isso é uma coisa que me incomoda demais, cara. Mas é importante também entender perfil, né? Não dá Com pra certeza. preparar qualquer pessoa, né? Não, com certeza. E essa geração a gente sabe que tá um pouco mais difícil. A geração Enzos, né? Que chamam. Tá complicada. E eu fui descobrir agora há pouco tempo que eles já têm 28 anos. Já tá bem grandinho, Os Enzos né? já estão com 28 anos. Já grandinho. Então a gente tá um pouco mais velho. Acha que quem nasceu em 2000 ainda tá com 15 anos. Eu tenho muita essa impressão. Caramba! E é foda, porque, tipo assim, às vezes é uma geração muito... Como é que eu posso dizer assim? Imediatista? Eu ia dizer uma geração porcelana mesmo. Que dependendo do jeito que você tá a ter, explode, quebra. né? Quebra. Não dá Quebra, conta. explode. Não dá conta ali. O problema da porcelana, pegando essa analogia, é de que mesmo que você colhe ela depois, ela vai sempre ficar com uma marca, né? Isso. E não tem necessidade de criar tantas marcas, né? Faz parte, cara. Faz parte. Só que também é interessante a gente ver que durante esse período aí, a gente teve, da minha geração para essa nova, né? Mais jovem, digamos assim. Que essa geração, ela já chega muito mais digital. Sim. E ela já chega com muitas profissões que a gente não tinha no nosso tempo. Então, assim, são 10 anos que separam uma geração da outra e já não tinha muita coisa, né? Então, assim, ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, às vezes eu penso, cara, o que vem aí pela frente?
quais que vão ser as profissões que vão vir. E a gente já tem agora, vamos dizer assim, nativos de IA, né? Crianças que estão nascendo já no mundo. Não é nem mais IA. nativo digital, é isso, é nativo de AI. IA. Meu Deus! Meu Deus! Então, assim, esse é um ponto legal que eu penso muito sobre as marcas. Como que a marca deve observar, né? Vamos pensar ali... Coca-Cola ou até mesmo Disney. Olha só como que a gente precisa adaptar, ficar de olho nessa mudança. Porque a gente brincou que a gente não percebe que o tempo passou. E a marca também tem que perceber isso, Nossa, né? ótimo ponto. Isso foi... Eu estava agora em janeiro, em Nova York, né, na NRF. Certo. E eu ouvia muito eles falando, assim, diferentes marcas. Assim, desde marcas mais de luxo, a Coach. Não é exatamente luxo, né? Mas uma marca ali desejada. A Burberry... a Target, a C&A tava lá, enfim. A Target, você tem boas lembranças dela, né? Eu gosto. Eu achei que ele ia comprar o estoque tudo lá. Ok. É o logo da Target. Não foi muito bem atendido lá, não. Não, levaram o carrinho embora. Mas você sabe que o forte do americano realmente não é o atendimento. Né? Não, levaram o nosso carrinho embora. Como foi a nossa primeira vez lá, né? A gente não sabia. Eu vou até contar isso rapidamente. Aí a gente lá com o carrinho deixamos. O que você faz aqui no Brasil? Você põe a coisa aqui, você só vira as costas, pegar uma coisa na prateleira e botar no seu carrinho, correto? Certo, corretíssimo. Nós ficamos 15... Sério, deu o quê? 30 segundos. Aí o cara levou os carros embora. Porque a gente demorou meia hora pra poder selecionar, ele guardou em 15 segundos. Bom, ele tem um bom chão. Mas, e aí, o que vocês fizeram? Você perdeu o carrinho todo? A gente foi embora sem comprar nada. Teve que, tipo assim, ele ainda conseguiu pegar umas coisas na prateleira de novo. O meu não tinha mais o tamanho. Eu falei, deixa esse trem aí também, então. Nossa, que preguiça. E olha que eu... Bom, acho que a gente não podia ter largado o carrinho sozinho. Pô, seu erro foi ter largado o carrinho sozinha. Eita, nós. Mas, em janeiro, né? Então, lá em Nova York, essas marcas... falavam muito sobre como recrutar esse público mais jovem. Legal. Né? E eu também fiquei pensando, eu falei, cara, tipo, uma marca de luxo, Louis Vuitton. Também falaram sobre as frentes de luxo. O que faz hoje uma mulher, né? Já vou chamar de mulher porque não é menina, de 28 anos, né? Comprar ou querer comprar uma Louis Vuitton que talvez a mãe dela, a tia dela, também estão usando. E aí, quando você olha hoje a frente da loja da Louis Vuitton, ela trouxe uma coleção antiga de volta, que é aquela coleção onde a logomarca dela, que normalmente é marronzinha e tal, ela é branca com colorido e tem aquela atriz que fez qual que é o nome dela mesmo? Uma linda, alta... que fez Homem-Aranha. Ela tá em tudo quanto Zendaya? é filme. Zendaya. E ela é a garota propaganda. Então, assim, é você se reinventar com os personagens que você tem ali naquele momento, porque recrutar uma nova geração significa eu preciso recrutar esses novos, que já têm poder de consumo, mas eu não posso perder os antigos. É muito difícil. Então, por isso que, inclusive, criar linhas, criar collabs, as empresas e as marcas estão cada vez mais criando collabs. Lembra quando a Gucci fez com a Adidas? Putz, olha que negócio fantástico. E a Adidas gosta muito, né? A Nike e a Adidas fazem muito. A Puma também tá fazendo agora muito com personagem. Muito. Eu até mostrei pra ele que eles fizeram agora do tênis Tartarugas Ninjas. E esse é um ponto muito importante, né? Porque eu já fiz consultoria para algumas empresas que elas não perceberam que o público dela estava envelhecendo e estava indo embora e os novos não estavam... usando aquele produto. E a hora que você percebe, às vezes é um pouco tarde. Se você não faz essa readequação ao longo do tempo... Está sendo delicado. A hora que você... Às vezes é um pouco tarde. Não é tarde, meu filho. Tipo, perdeu. O trem passou. Pode ser o fim da empresa. Exato. E às vezes é uma mudança de cor. Igual você falou, às vezes é um detalhe assim que é... Vamos chamar de detalhe pequeno. Eu sei que não é tão simples mudar a cor de um produto dependendo. Mas que nem eu citei no bastidores aquela hora das marcas fitness, que eu tinha comentado aquela vez. Na época da pandemia, eu não sei se você lembra ali, depois de uns 6 meses mais ou menos da pandemia, veio um hype da Schultz e outras marcas começarem a lançar sapatos neon. Você lembra disso? Lembro disso. Relançar bolsas e sapatos. Você lembra disso também? E aí eu falei assim, na época eu lembro certinho, eu falei pro cara lá de produto, falei, velho, por que nós não fazemos halter, wall ball, colchonete em neon? Tem a matéria-prima? Tinha. Tava até mais fácil de comprar porque tava meio represado. E as pretas, azul marinho, essas coisas tradicionais, tava mais complicado. Os caras tinham subido o preço também, porque a procura tava maior e tudo. Lançou, foi um sucesso na época.
E aí, tipo, foi muito legal, porque foi uma linha diferente. Aí a gente brincou na época com remetendo anos 70 nas campanhas. Foi muito legal. E vendeu muito bem o produto. Tanto que, quando você comenta sobre isso, já vem na minha cabeça agora uma coisa... Tá super fresca na cabeça de todo mundo e tá pra vir mais uma temporada. Stranger Things. Ah, sim, claro. Tá chegando. Essa nova temporada... Aliás, perdão, essa nova geração adoraria ter vivido nos anos 80. Sim. Por quê? Porque trouxeram pra nós... Pra mim nem tanto, porque eu nasci em 87, mas... pra quem viveu os anos 80, é um negócio super nostálgico, só que pra nova geração é super cool. É. Então, aquela calça Mums Jeans, que era aquela coisona assim, cara, hoje eles usam e é super legal, né? Então, principalmente, eu acho que a moda é um ótimo exemplo pra isso. Ela muitas vezes, ela muda um detalhezinho ou outro, uma coisinha ou outra, mas ela volta. Então, o que aconteceu nos 20, nos 30, nos 40 vai sendo readaptado, às vezes até feito tem um ciclo, né? uma leitura, e ela tem um ciclo para ir recrutando essas novas gerações, mas mantendo também aqueles que são os clientes de antes. E as marcas que conseguem sobreviver a isso são aquelas marcas que vão continuar, que vão perdurar. Ainda falando disso, eu acho muito complicado, já peguei alguns cases assim também, onde é feito um reposicionamento total e não pensa... Vamos supor que eu tenho uma quantidade de clientes muito grande ali, de 20, 30, às vezes 60 anos já peguei. E você quer fazer um reposicionamento total. Isso é muito arriscado. Mas sabe por que eu acho que é tão arriscado? Porque tem muita empresa que eles preferem surfar o hype. Ah, verdade. Do que exatamente sentar, usar o DNA, planejar. Construir certinho ali. Exatamente. Eles querem pegar a onda. Cara, não dá. Lembra o que... Acho que foi... Qual que foi a marca agora? Não vou... Bud. Budweiser criou a Bud Light há um tempo atrás nos Estados Unidos, fez uma campanha LGBTQIAP+, e se ferrou. Por quê? Porque eles não planejaram aquilo, eles não trabalharam aquilo ao longo do tempo. Em compensação, a Amistel fez, trabalhou e deu super certo. Nunca teve aquele cancelamento, né, que acontece. Sim. Nunca teve. Por quê? Porque se posicionou ano após ano, não entrou num hype. Entendeu? Isso é super importante de ser olhado também. E tem pauta que não é toda pauta que é pra você mexer também, né? Claro que não. Tem pauta que tem marca que se mexer vai dar mais problema do que coisas boas. Exatamente. É foda. E esse é o ponto. Sempre existe uma forma de você poder trabalhar a sua marca dentro do, que seja, do hype que está acontecendo no momento. Sempre existe uma forma. Só que existem formas que vão perdurar, existem formas que você vai começar agora e terminar daqui a pouco. Se for planejado também, tudo bem, né? Edições limitadas, que seja, que fazem muito, mas não perder o DNA da marca, entendeu? E uma coisa que eu acho interessante, quando falar edição limitada, realmente ser limitada. Porque eu já vi marcas assim a fazer, né? Fazerem e tipo, até marca gigante por faz 20 isso. anos. E aí você fala, devido ao sucesso, relançamos. Não, velho. Não. Limitado tem que ser limitado. Você pode lançar uma outra nova. Super concordo. E aí, tipo, porque senão não rola, E isso pô. entra também na frente de percepção de valor versus o custo. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, da própria Heineken, né, gente? Desculpa estar falando tanto. Não, Eu sei que foram meus manda últimos 5 anos, né? Por que é uma cerveja que normalmente mantém um preço mais alto? Não é só porque ela tem a matéria-prima mais cara, tem matéria-prima que vem de fora e tudo mais. Não é só por isso. É porque ela tem uma marca para zelar por trás. Se ficar sempre queimando o preço, sempre baixando, vai chegar uma hora que ela, de premium, que é posicionada, ela vai virar uma mainstream. E ela não foi criada para isso. Então, sim, é mais difícil você ver promoção lá. Ela é meio tabelada quase que no mundo inteiro, né? Você não vê muita diferença. Exatamente. E existem diferentes categorias, existem diferentes propostas, né? Da mesma maneira que tem muita gente que fala que a Premium é a mais incrível. Não, você tem também uma linha de craft, que são as mais especiais, digamos assim, com sabores e tudo mais. Eisenbahn, por exemplo, Eisenbahn estilos. Então, são cervejas para gostos diferentes, mas dentro de uma companhia que você atende também diferentes públicos. Quando você é muito grande. Quando você é pequena, muitas vezes o ideal é você focar num grupo X, que senão depois, né? Sabe aquela coisa do cachorro com 2 donos morre de fome? Às vezes eu falo que ele também pode ficar obeso. É verdade. Porque ou podem não dar comida ou podem dar comida 2 vezes. E aí? É real. Se for levar isso até para marcas, assim, vamos falar de marcas que surgiram por último, né? Trazendo, assim, mais recentes. Você pega... tem o outro lado também, né? Tipo, nós falamos do lance da exclusividade, mas tem um lance do produto commodity, que, por exemplo, foi o que a Minimal Club fez, mais ou menos. A Minimal tem lá preto e branco, as cores neutras, na verdade, básicas. Agora eles começaram a pôr um pezinho em cores diferentes,
Mas, tipo assim, teoricamente é uma camiseta de algodão branca e preta. Só que os caras tiveram posicionamento, que é o que você falou, que é importante. A mesma coisa, a própria Insider. A Insider vende camiseta de poliamida lá, que eles nomearam, como é que é o nome mesmo? É tecido inteligente. Tech T-shirt, Tech né? T-shirts e tal. Essa aqui eu tô usando é Treves, né? Porque a Insider não me manda, então a Treves manda. Mas, enfim, o que acontece? Os tecidos, um amigo meu de confecção, ele fica doido. Ele fala assim, porra, isso aqui é poliamida, velho. Com elastano. Eu falei, ué, mas você pensou em posicionar já essa poliamida? Não posicionou. Então, tipo assim, é a diferença do que você vender uma camiseta de 70 que você pode vender por 250. Exatamente. E é o poder da marca, né? É o poder da marca. E falando em marca, eu sei que, mudando um pouco de assunto, eu sei que você tem um DNA ali de analisar dados, dashboard, tudo adoro. isso. Então, eu queria saber um pouco de você, se existe um padrão, assim, em todas essas marcas que você trabalhou, porque, às vezes, eu vejo pessoas com excesso de dado muito grande e não analisa nada. Quando você vai fazer uma análise, geralmente você faz uma filtragem de, vamos dizer assim, de chaves ali, né? De pontos chaves. Como que você faz isso? Você acha que é ruim ou é bom ter um grande número de números, né? Adorei a pergunta e eu adoro esse tema, porque todo mundo, assim, eu sempre falo que eu piro num dado. Você Piro num dado. Essa frase é boa. Nossa, quer me deixar louco? Ai, me manda um dado. Me manda os dados. Tá louco. Mas, brincadeiras à parte, eu não sou aquela pessoa que vai chegar numa planilha de Excel, apertar um F5 e falar assim, peraí, deixa eu ver onde que essa fórmula tá errada ou do que tá puxando. Eu não sou essa pessoa, mas eu sou a pessoa que eu conheço a categoria que eu trabalho, eu conheço o canal que eu trabalho. Me traz os números que eu vou te contar uma história. Tá. Legal. Eu acho que é o storytelling que é a parte mais importante. É ano sobre ano, versus o mesmo período do ano anterior. Principalmente quando eu estou falando em bebida, eu estou falando em momentos de consumo. Então, hoje na Coca-Cola, eu estou falando do momento em que eu tenho um produto como o Del Valle para cobrir a sua manhã, a hora do seu almoço com Coca-Cola, a hora da tarde para o seu lanche da tarde, a hora da sua academia, até a noite. Então, eu tenho produtos para todas as ocasiões de consumo. Até porque os hábitos mudaram muito, né? Pra caramba. A Coca mesmo comprou um tanto de marca de água, né? Um tanto. De uns anos pra cá. Um tanto, mas muitas mesmo. E é justamente para pegar esses momentos de consumo. E como que eu entendo esses momentos? Através do dado que me trazem. Tá. Se algum dia chegam para mim, né? Isso aconteceu muito na Heineken. A gente olhava as vendas, por exemplo, dos last miles, né? Então, dos aplicativos de entrega. Chegava ali um dado falando que na quarta-feira, por volta das 19, tinha um grande pico de venda de cerveja já gelada. Por quê? Futebol. Domingo à tarde. Cara. Sábado à noite. Tem o cara que quer comprar a cerveja já gelada porque está no meio de um churrasco e acabou a cerveja e ele não tem tempo para esperar gelar. E tem aquele outro cara que vai fazer uma compra programada. E de onde vem esse dado? Porque quando você tem um supermercado, por exemplo, ele não te passa esse dado. Já passa. Passa? Hoje já passa. Eles estão entendendo melhor, legal. cada vez mais. Tanto que o Retail Legal. Media surgiu muito com essa intenção, né? Claro, sempre é com a intenção de monetizar o espaço que ele tem. Claro. Mas, cara, para mim é muito mais justo você monetizar o seu negócio, querer me cobrar por ele, mas me dar uma contrapartida que é dado. Legal. Porque, e aí é o outro lado, né? Antes de falar o porquê, é o outro lado que eu acho que a indústria tem uma importância muito grande. E eu bato muito nessa tecla, sempre por onde eu passei, e agora na Coca eu já bato muito. Não adianta só ficar pedindo dado pro varejo e não mostrar para ele o que você está fazendo com o dado dele. Não adianta. Quanto tempo ele levou para conseguir aquela base? Entendeu? Quanto tempo ele precisou construir também a reputação dele para ter aqueles clientes vindo, ou fidelizado ou não, mas vir ali. Tem que ser uma né? troca. Ele te passa o Tem que ser dado uma e você troca. devolve estratégia. Exato. Ou se é pagando, tudo bem. Mas quando ele devolver esse dado, você fica insistindo, me dá o sellout, me dá o sellout, me dá um não sei o quê. Eu quero saber quanto que estão comprando, eu quero saber a incidência, eu quero saber não sei o quê. Aí você recebe isso, você fala, pô, valeu. O cara cri-cri, E grilos, guarda o nunca dado. mais viu, ele não dá. vai mais te dar. Não dá. Se você retorna para ele, falando, olha, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Eu vi aqui que aquela promo que a gente fez na semana retrasada, ela não foi muito legal. Mas no mesmo período do ano anterior, a gente fez uma promo que era assim, assim, assim. Vamos testar nessa próxima semana? Bom. Entendeu? Então, pega isso, usa isso de verdade. E aí, entrando no seu ponto de ter milhares. Todas essas milhares são métricas. Assim como num carro. Quando você entra num carro, o que você precisa olhar para poder dirigir realmente?
primeiro se tem gasolina ou não. Né? Eu ia falar pra frente. Então, eu te aconselho a olhar primeiro se tem combustível. Vê se o termômetro ali do óleo tá tudo certo. Vê se o termômetro do óleo tá certo, vê se você soltou o breque de mão, que é importante também. Isso Sim. são o quê? Métricas. Mas neste caso, para você poder dirigir, são KPIs. São, né, fatores chaves de performance, digamos assim. Para você poder performar com o seu carro, chegar no ponto A ao ponto B, você Sim. precisa disso. Depois você vai olhar o quê enquanto o carro estiver em movimento? O velocímetro. Você vai olhar os espelhos, você vai colocar a seta. Então, eu gosto de usar essa analogia porque, Claro. às vezes, a gente esquece que tem coisas que são tão básicas que a gente quer olhar para qual a incidência, qual que eu não sei o quê. Calma, você está olhando a venda em si? Ou você está olhando só para a venda, mas você olhou quando que as pessoas estão comprando? Quem são essas A pessoas? jornada é um dos maiores pecados, né? Você que entendeu? A galera Isso negligencia. é muito legal você falar para quem assiste. A gente tem muito pessoas conectadas com e-commerce aqui, que assistem a gente. E é muito bom isso, porque a gente esquece, às vezes, que eu preciso de uma condição ali de venda para cada semana, que eu preciso ter Exato. checkpoints, Exato. eu preciso, inclusive, anotar isso. Tenho feito isso. Anoto isso, porque o ano que vem, quando eu estiver no mesmo mês, é o que você falou. Ou até o mês que vem mesmo. Preciso anotar o que eu fiz e qual foi o resultado. Exatamente, Coisas tem histórico, um pós-mortem que eu sempre falo. Gente, é one page. Eu adoro one page. Sim. Eu piro também no one page e num dashboard. Putz, adoro. Power BI, uau, adoro. E para você poder chegar nesse nível, você tem que insistir. Não adianta, Sim. fiz agora, não fiz daqui a pouco. Ainda não tá perfeito, gente. Better done than undone. Antes feito que perfeito. Né? Não tá na moda agora também essa coisa aí do primeiro você começa, depois você melhora? É isso! E é real esse muito negócio. verdadeiro, é muito real. Primeiro você começa, depois você melhora. Depois você vai descobrindo como funciona com cada cliente, cada um, o que pode trazer a mais. Isso também é um negócio muito legal de se fazer da indústria com varejo. Então, a indústria, às vezes, levar a ideia, levar a melhores práticas para o varejo. Então, o varejo, veja só, outro varejo XPTO me dá essas informações. Você consegue? O que você precisa para conseguir essas daqui? E trabalhar muito bem o CRM. As pessoas esquecem de trabalhar o CRM. Acha que CRM é só para você mandar e-mail marketing falando, oi, tudo bem? Por que você não está mais aqui? E aí ficam achando que ninguém mais abre e-mail. Os grupos, né? VIP também, a pessoa trabalha muito errado isso daí. Mas é Customer Relation Marketing, certo? Você está fazendo ali uma relação com o seu cliente. Sim. Só que são réguas e réguas de momentos diferentes. Momentos diferentes. Né? Tem um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, que assim que eu comecei a parceria lá na Heineken, num magazine que tem o meu nome, que fica em Franca, sabe? Magazine Luiza. Tá boa de piada também, você tá vendo? Tô danada. Aí a gente tinha lançado, tinha acabado de subir o nosso portfólio e tava lá a latinha Heineken 350. Quanto que você imagina que vai ser a nota de avaliação, né, de rate, de uma Heineken lata 350, de 0 a 5 estrelas? Pelo menos 4,5. Porque... Porra, baita produto. Tava com 2,5 estrelas. Eita. Eita! Falei, mas O que que raio. aconteceu aqui? Falei, o que aconteceu aqui? Tá achando que é sol? Quase que eu fiz um nó. Vixe! Vixe, Vixe, o que é Mari. isso? Quando eu fui ver, o problema não estava relacionado ao meu produto. O problema estava relacionado à entrega do Magalu. Então, quando comentavam, era 1 estrela. Produto chegou amassado. 2 estrelas. Produto chegou faltando uma lata. 2 estrelas, produto chegou com a embalagem rasgada. Isso não está falando do meu produto. E da onde veio o erro? Você fala de não estar acompanhando, talvez, isso desde o começo. Não, da régua de CRM. Porque ele deveria, um e-mail não ele deveria manda. tá fazendo. Exato. Não. Um e-mail deveria ser disparado falando: oi, como foi a sua entrega? Avalie a nossa entrega. O segundo e-mail: oi, como foi a sua experiência com o Com o produto? produto. Que eles já separaria, você já conseguiria medir a diferença. Exatamente, porque ali eles não estavam falando mal do produto, Sim. eles estavam falando mal, né? Eles estavam apontando. Tanto que essa é outra coisa. Esse cara que gastou o tempo dele para escrever um review sobre o seu produto, seja positivo ou seja negativo, é porque ele gosta da tua marca. É porque ele quer, Ele se de alguma preocupa. maneira, exato, de alguma maneira ele quer colaborar com você. E muita gente, né, muito empresário nem olha, né, velho? Deixa Então, lá só. isso Só me preocupa deixa com as maluca. boas, não preocupa Isso me com, deixa com as maluca. ruins, as melhorar, né? A melhorar. Principalmente quando tem essa interação aí, essa interação dupla, né? Eu tive uma experiência recentemente, nem foi resolvida ainda,
Onde eu comprei... A propósito. Eu comprei... Posso falar, porque já reclamei muito. Eu comprei 3 monitores na Kabum e a Samsung vendeu lá, mas me entregou 2. E me entregou 2 com a nota fiscal de 2 mesmo. E não resolve de jeito nenhum, sabe? Então, não te ressarce nem nada. Não, e aonde que eu vou reclamar? Vou reclamar na Kabum, né? Eu tô lá no Reclame Aqui, tô falando para eles. Porque o vendedor, que é a Samsung, eu não consigo contato direto com ele. Ele não me responde. Como que eu vou fazer, né? É outro erro, isso aí. Então, eu preciso... Então, quando tem essa relação de duplicidade ali entre empresas, infelizmente, precisa ser muito bem monitorado. Porque uma pode levar a outra pro buraco. E você sabe que esse ainda é uma grande barreira que acontece do consumidor para comprar no marketplace, né? Sim. Muitas vezes ele não confia. Mercado Livre, até hoje, tem gente que acha que só vende coisa usada. É verdade. E é louco. Por isso que eles trabalham tanto agora com conscientização com influenciadores, essas coisas. Mas aí tem que tomar cuidado também com isso. Mas é um papo outra hora. Bora marcar outro, gente. A próxima vez que vocês estiverem aqui, ou eu vou pra Franca. Vamos lá. E aí a gente faz. Porque convite não faltou, tá? Não, e calma. Eu ouvi falar que tem um evento em outubro de novo esse ano lá. Quem sabe, Às vezes vai bater dessa vez a data. Vamos levar. Estamos gravando aqui no início de março de 2025, já falando de outubro de 2025. Outubro tem o aniversário do Ignição, sabe? Olha, então, quantos anos? Vai fazer... Aí vai fazer... quase 4, né? No final do ano já vai ser. Vai ser quase 4. É um nativo digital. Tá rompendo fronteiras aí. Que legal, Bom demais. Ô, Lu, eu queria te agradecer, né, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar conversando, batendo esse primeiro papo de muitos aí, se Deus quiser. Depois, eu gostaria que você deixasse seu recado final, suas redes também. Nós vamos colocar lá depois embaixo, a gente vai estar lá no YouTube como de costume, no Instagram depois, assim que for tudo ao ar, né? Mas fica à vontade para dar o seu recado final aí. Novamente, obrigada pelo convite, né? Depois de tanto tempo que a gente estava querendo que acontecesse, aconteceu. E acho que foi um papo super desenrolado, super bacana. E espero aí também de vocês, né? Que vocês também façam os ratings and reviews de vocês aqui a respeito do nosso papo, para a gente saber, né? Para até, se depois a gente for fazer um outro momento, o que vocês mais gostaram, onde a gente pode aprofundar. E é sempre ter essa mentalidade da mudança, né? Eu acho que esse é um ponto que eu gosto sempre de deixar. Tenham coragem de fazer as coisas, porque errar é humano. E depois a gente consertar ali o erro, entender o que aconteceu no meio, faz parte. E a gente tem que trazer depois esse tipo, não necessariamente de solução, mas de aprendizado para seguir sendo um sucesso, digamos assim. Boa. Valeu. Boa. Obrigado, então, Lu. Valeu. Gente, vocês, então, continuam se inscrevendo aí no canal, seguindo em todas as redes sociais. Do mais é isso. Nos vemos numa próxima. Até mais. Valeu. Tchau.